muito bom dia. Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Queria dividir esta minha intervenção em 3 pontos. O primeiro, uma breve análise dos últimos meses. O que observamos dos últimos 5 meses é um governo regional paralisado, sem iniciativa e sem qualquer rumo para o futuro. Um executivo de 2 partidos recém-eleito, mas já em fim de linha, que inclusivamente não são capazes nem têm a vontade de cumprir com aquilo que acordaram no seu pacto governativo, que ninguém conhece, que mais não serviu para distribuir os lugares de nomeação ao dispor. O que assistimos aqui na Assembleia Legislativa da parte do PSD, dia sim, dia sim, é a renúncia constante e continuada ao debate político sério, preferindo gastar o seu tempo em ataques arbitrários ao PS, ao Pouca-Fofo e ao Governo da República. Na verdade, os deputados do PSD consideram que vir aqui insultar politicamente e pessoalmente é o seu trabalho. E quando raramente apresentam propostas à discussão, são inevitavelmente para reforçar o artificial contencioso em constantes contradições e são os primeiros, quando reúnem com o Governo de Lisboa, a aceitar tudo e mais alguma coisa, inclusivamente a votar a favor dos orçamentos de Estado do PS. Olha para o que eu digo e não para o que eu faço. Deve ser o lema político de Miguel Albuquerque. Gostaríamos que a bancada do PSD, não vou dizer sempre, mas pelo menos de vez em quando, tivesse a capacidade crítica de falar sobre as políticas regionais e sobre a ação do Executivo que suportam. Que tivesse a capacidade crítica de chamar a atenção para o que está mal e não fossem uns simples yes men, que dizem sim a tudo e yes a tudo como um bom rebanho. Senhores deputados, mais silêncio para ouvirmos o Sr. Deputado Miguel Iglesias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Vossas Excelências podem vir aqui todos os dias à Assembleia, passar os dias a falar do PS. É um favor que nos fazem, mas parece que não aprendem. Muito poderia continuar a dizer sobre a atitude e intervenções dos deputados do PSD. Mas temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade perante todas e todos os cidadãos que representamos. Perante todos os madeirenses e porcentenses que não deram maioria absoluta a nenhum partido e separaram o PSD e PS por apenas 2 deputados. Bem sabemos como a frágil coligação PSD-CDS depende de um só homem. Felizmente, um democrata, e pelo rumo do barco, veremos quanto tempo mais será assim. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o exemplo do que se passou e tem passado no setor da saúde é revelador de uma total inércia, falta de estratégia e, acima de tudo, falta de respeito por todas e todos os madeirenses. Continuamos sem compreender as totais razões para se ter colocado o Cesarame de Pantanas. Mas os resultados são, em qualquer caso, completamente nefastos, com os problemas estruturais a agravar-se e com a insurgência do Covid-19, certamente sem o tempo necessário para agir em vez de reagir, dadas as medidas de contingência que neste momento são prioritárias e necessárias. Mas já lá irei no terceiro e último ponto da minha intervenção. Ontem também foi revelado pelo RTP a indicação do novo diretor clínico do Cesarame, o Dr. Júlio Nóbrega, a quem desejamos votos de um bom trabalho e que consiga a estabilidade necessária para o trabalho técnico que as funções implicam. Esperamos que tenha mais e melhores condições da parte da administração do Cesarame e da tutela do que aqueles que o antecederam. Infelizmente, as nossas esperanças não têm muita probabilidade de se concretizarem e estaremos atentos. Também na economia, o resultado é simplesmente mau e, naturalmente, com os acontecimentos das últimas semanas, apenas se irá agravar, esperamos que não de forma irremediável, em particular no setor do turismo, responsável por 1/4 da nossa economia. Analisando o ano de 2019, conclui-se que as dormidas diminuíram 2,5% na região autónoma da Madeira, enquanto os proveitos totais registaram um decréscimo de 4,4% e os de aposento de 4% comparativamente ao ano de 2018. Olhando para os mercados principais emissores de turistas para a Madeira, o único a registrar um crescimento em 2019 foi o português, enquanto os 3 mercados estrangeiros mais importantes, o alemão, o inglês e o francês, observaram decréscimos acentuados.
menos 9,1% no mercado alemão, menos 7% no mercado inglês, menos 5,4% no mercado francês. Não se conhece nenhuma estratégia de fundo e medidas a condizer para fazer face a este contexto. E todos os acontecimentos dos últimos 2 anos, em particular as falências de algumas empresas de aviação. Estivemos mais de 6 meses sem um diretor executivo da Associação de Promoção da Madeira. E agora o cenário que se põe é francamente ainda pior, para dizer o menos. Com a crise do Covid-19, todo e qualquer plano que agora estivesse a ser preparado tem de ser reformulado e com caráter de urgência. Sublinho, com caráter de urgência e emergência. E a pergunta que também se coloca é: quem é que tutela a economia da região neste momento? É o Sr. Jesus, que aparentemente passa as semanas a servir de cicerone aos atores famosos que visitam a região? Será o Sr. Barreto que faz cicerones de outra forma nos parques empresariais? Ou será que ainda temos um vice-presidente apesado, escondido e calado forçadamente pela Quinta Vigia e que brevemente terá de apresentar um orçamento retificativo para encaixar financeiramente as medidas que são necessárias para suportar o nosso tecido empresarial, em particular a hotelaria e o turismo? Relembramos que o caminho era sempre a descer. A taxa de ocupação cama anual em 2019 rondou os 58,2%, menos 4,3 pontos percentuais em relação a 2018, enquanto que o RevPAR, a média anual do alojamento turístico, foi de 44,32 euros, menos 6,6% em relação ao ano anterior. Temos rapidamente de nos preparar para a crise económica que se aproxima e não devemos ter pejo em o dizer. Quanto mais cedo nos prepararmos e quanto mais assertivas forem as medidas planeadas, mais bem preparados enfrentaremos e mais rápidos sairemos por cima para bem de todas e todos os cidadãos que representamos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no segundo ponto da minha intervenção, não me poderia deixar de congratular pelo trabalho realizado pelo nosso grupo parlamentar. Um trabalho focado na região, um trabalho focado nos temas da governação regional, um trabalho focado nas questões para as quais fomos eleitos e para as quais merecemos a confiança dos eleitores. E temos uma enorme responsabilidade. Temos, efetivamente, uma enorme responsabilidade, que é de criar as condições políticas para que as grandes questões estruturantes para o crescimento e desenvolvimento presente e futuro da região autónoma da Madeira sejam alvo do maior consenso partidário possível. Esta Assembleia Legislativa tem de ser capaz de produzir os diplomas e as propostas necessárias em amplo consenso partidário que represente a larga maioria da população naquelas que são as grandes questões autonómicas e as principais leis e normas que regem a nossa vida coletiva regional. Porque só assim é que terão igual aceitação na Assembleia da República. Para as grandes questões autonómicas não vale a pena tentar enganar a população. Todos temos que nos entender. Não pode haver para a Assembleia da República uma proposta do Estatuto do PS e uma proposta do Estatuto do PSD. Não pode haver uma proposta da Lei das Finanças Regionais do PSD e outra do PS. Tem que haver uma proposta da Madeira, pois só assim será seriamente discutida e aprovada na Assembleia da República. Necessitamos de um acordo para o regime autonómico. Necessitamos dar estabilidade legislativa para que haja uma previsibilidade para a nossa sociedade, para a nossa economia, para quem queira viver e para quem aqui queira investir. Tem de haver condições estáveis e tem de haver um relacionamento saudável com a República para discutirmos um quadro normativo de longo prazo as diversas questões que naturalmente têm de ser trabalhadas em cooperação e não em constante colisão, a maior parte das vezes artificializada. E essas matérias, pensávamos nós, estavam claras com a criação da Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político, juntando as iniciativas do PS e do PSD e votada aqui de forma unânime. O PS propôs em sede dessa comissão uma metodologia de trabalho e uma calendarização construtiva, execuível e facilmente escrutinável perante os objetivos apresentados. Na nossa opinião, devemos rapidamente fechar uma proposta para alteração do regimento desta Casa e alterar a lei eleitoral, num prazo relativamente curto.
para então evoluirmos para a discussão do Estatuto Político-Administrativo, aproveitando o trabalho já realizado na última legislatura, da qual, infelizmente, não se aproveitou ainda nada, e passarmos ainda, na primeira metade do nosso mandato, à discussão séria sobre a Lei das Finanças Regionais, convergindo esforços para que falemos a uma só voz na defesa da região e na construção de uma proposta de lei que vá ao encontro dos nossos anseios coletivos e não prejudique a Madeira em relação aos Açores em termos das transferências realizadas entre o Estado e as regiões autónomas. O PSD rejeitou em absoluto a definição de qualquer calendário de trabalho. Na verdade, rejeitou a definição de qualquer metodologia. Iremos partir para a discussão das mais importantes leis da região de uma forma avulsa e apenas para apontar aos habituais scores políticos a espuma dos dias que infelizmente assenta todos os dias na bancada à nossa frente. A verdade é esta. Não conseguiremos mudar o que é que seja se não houver um consenso regional sobre estas matérias. Não iremos conseguir mudar nada na Assembleia da República se aqui não formos parte ativa nas propostas que sairão dessa comissão eventual e não aceitaremos que o PSD aprisione o debate numa redoma partidária estreita que não representa a vontade da maioria do povo madeirense. Estamos aqui para trabalhar em soluções. Não estamos para assistir aos fretes diários que a vossa bancada faz de ataques gratuitos e afirmações gravosas, faltando à verdade em inúmeras questões, promovendo a constante desinformação. Eu recordo-me bem do meu homólogo parlamentar do PSD afirmar que queria fazer esse consenso, que queria discutir em conjunto estas matérias. Apelava, inclusive, num grande discurso, a esse mesmo trabalho conjunto. Mas palavras leva o vento. Não se pense, porém, que nos vamos demitir de qualquer debate. Defenderemos as nossas posições e pontos de vista, mas contra qualquer tentativa de limitação do debate interpartidário. Mas haja um esforço conjunto para que esta seja uma comissão eventual séria. Que haja um esforço conjunto para que consigamos credibilizar o trabalho feito nesta Assembleia Legislativa e que se consiga dar o devido seguimento na Assembleia da República com a estreita colaboração de todos os representantes eleitos das duas regiões. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, Vossa Excelência tem uma particular responsabilidade, tendo em conta o equilíbrio partidário fino deste plenário, e apelo a que seja um verdadeiro mediador na tentativa de levarmos este barco a bom porto. O Estatuto Político-Administrativo e a Lei das Finanças Regionais são cruciais para iniciarmos um novo ciclo na nossa autonomia, no desenvolvimento na região, da coesão territorial, na coesão social, na redução das desigualdades, com criação de emprego e qualidade de vida. Não vamos concordar em tudo. Teremos posições divergentes em muitos aspectos, mas creio que seremos capazes de acordar aquilo que são as traves mestras necessárias para as alterações legislativas que a região ambiciona. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queria concluir esta minha intervenção com o terceiro e último ponto relacionado com o Covid-19. Consideramos que são necessárias medidas assertivas para enfrentarmos um possível surto na região. Necessitamos de liderança e mão firme para darmos confiança à população que as instituições públicas e o seu governo tudo estão a fazer e farão para limitarmos ao máximo o seu surgimento na região autónoma da Madeira. Precisamos de indicações claras e precisas da Autoridade Regional de Saúde. Necessitamos que seja essa autoridade a emanar e a justificar as medidas de saúde pública, de prevenção, de contenção ou de combate a esta pandemia. Não podemos reagir ao sabor do vento. Não podemos decidir casuisticamente e em constante reação política. Ontem de manhã observámos uma conferência pública do Sr. Presidente do Governo Regional, finalmente enunciando o conjunto de medidas que o Executivo preparou ou irá preparar para a prevenção de um possível surto na região. Confiamos que todas essas medidas foram pensadas, avaliadas e refletidas por um conjunto alargado de profissionais, seja do Governo, seja da saúde, seja do setor económico, da educação ou outras áreas. Contamos que as principais prioridades sejam naturalmente a saúde da nossa população, em primeiro lugar, e depois a salvaguarda possível dos nossos setores económicos e produtivos. São precisas medidas de prevenção e é preciso planear urgentemente
as medidas de apoio ao tecido empresarial, que sentirá brevemente o enorme impacto de toda esta crise, e temos de ser claros, temos de ser transparentes e temos de comunicar todos os factos com que nos debatemos e que devem ser transmitidos publicamente aos cidadãos e às empresas. No que toca à prevenção em termos de saúde pública, temos naturalmente ainda muitas preocupações. Gostaríamos de saber se estão a ser tomadas medidas, por exemplo, para a constante limpeza e desinfecção dos principais espaços das repartições públicas e de atendimento ao público. Se estão a ser tomadas medidas, por exemplo, para a constante limpeza e desinfecção dos meios de transporte coletivos da região, em particular dos autocarros, onde circulam milhares de pessoas. Se estão a ser tomadas medidas, ou se já há algum plano específico para o aeroporto internacional da Madeira, por onde passam milhares de pessoas diariamente. Quais serão as medidas específicas regionais de apoio às empresas, para além das que foram anunciadas a nível nacional pelo Governo da República? Quais as medidas que estão a ser planeadas em caso de restrições severas à circulação de pessoas, nomeadamente para apoio às famílias e de salvaguarda dos seus direitos e rendimentos? Julgamos que são questões simples num contexto de grande complexidade. Tivemos algum tempo para começarmos a preparar o que agora vamos enfrentar, tal como o resto do país. Julgamos, igualmente, que a nossa população não está ainda devidamente informada de todos os riscos e dos comportamentos que deve adotar. É necessário um reforço dessa comunicação e deve-se alocar todos os recursos necessários também para esse fim. Temos consciência que nem tudo depende das medidas tomadas pelo Governo. Todos nós, como cidadãos, temos também uma enorme responsabilidade individual. Sigam, por favor, todas as indicações e conselhos das autoridades de saúde. Queria igualmente elogiar o trabalho já desenvolvido pela Assembleia Legislativa, na pessoa do seu Presidente, pelo plano de contingência e medidas já adotadas para alguns casos particulares. Também aqui temos que ser um exemplo para os madeirenses e porto-santenses e devemos tomar as medidas necessárias, sejam elas quais forem, para esse desidrato. Juntos, esta região, este povo, certamente conseguirá ultrapassar este momento mais forte e mais coeso. Muito obrigado.